gigantes elas ficam iguais, né? No treinamento a gente fala isso. Se você precisa comprar pão e se você precisa mandar um e-mail pro VP da sua empresa, isso no seu cérebro ocupa o mesmo espaço. Ah, ok. Tá? Então, a gente precisa organizar essas informações, porque só delas estarem organizadas no lugar correto, você já vai sentir a pressão diminuir. É interessante? Fascinante. Uma curiosidade nesse seu exemplo. Aí, se você organizar, você fica com pão? A gente fala, vocês falam sério e a gente vai lá e zoa, E me cara. corta. Mas você sabe por que isso, pão? né, cara? Eu gosto de pão, eu ficaria com pão. Mas é por isso que esse negócio é um papo leve versus inteligente, que a gente aqui... E daí, o que vai dar uma acontece? Você vai poder aliviada. comer o seu pão tranquilamente, entendeu? Sem ter outras coisas ali na sua mente, você vai simplesmente estar comendo seu pão. Ah, mas é isso muito que a gente louco, ensina. né? Mas quando você ensina, tem que ter uma resistência, não tem? Tem. De, por exemplo, você deu um exemplo que aparentemente é simples, de coloca no papel. Mas o cara que nunca pegou, ele avessa simples, papel e lápis, Total. o cara tem uma resistência absurda aqui, Total, não tem? muito. Tem. Perde Tem um pessoas... Muito, André. Tem pessoas que super olham e já falam desde o começo. Cara, isso vai salvar minha vida, maravilhoso. E já tem gente que fala assim, olha, isso não funciona por conta disso, disso, disso e disso. Por exemplo, já que você falou, tem muitas pessoas... Uma das coisas que a gente mais escuta em sala mas e se eu fizer isso? Eu não vou destreinar a minha mente? É uma pergunta boa. Porque hoje o que as pessoas entendem é que se você deixar as coisas na mente, você vai estar exercitando o seu cérebro para não ter questões aí, sei lá, um Alzheimer quando você tiver mais idade. Enfim. Poxa, mas eu não vou estar deixando o meu cérebro preguiçoso? Então essa é uma resistência que aparece bastante. E daí a gente explica, por exemplo, nesse caso... Não, o que a gente está falando é que você não vai deixar de usar o seu cérebro de jeito maneira, o seu cérebro vai continuar ali tendo milhões de informações, a gente só vai tirar do seu cérebro aquilo que te dá mais sobrecarga e que se você esquecer, você vai ter um problema. A gente só precisa organizar o que precisa ser organizado. Então, eu sei que é ridículo falar, mas eu não preciso organizar que eu vou tomar banho todo dia, ou que eu preciso lavar a louça todos os dias, porque isso é inerente à minha vida, é o tipo de coisa que o meu cérebro vai trabalhar naturalmente. Agora, o resto das coisas, se eu não fizer a tal da ligação amanhã, eu vou ter um problema depois. Se eu lembrar 10 horas da noite que eu deveria ter feito uma ligação. Então é esse tipo de coisa que a gente... Uma prioridade, né? E uma outra pergunta louca que veio, né? Você falando isso, né? Tá falando bastante hoje, né? Hoje Fala, André, a gente quer te escutar. Minha mente tá desencravada. Eu desencravei no episódio Ele anterior. tem furinhos, tá vendo? Eu não posso mentir, ó. Ele não Se pode mentir. Eu não ia falar, mas a gente tava ali conversando e eu olhei. E eu tenho... Que lado que eu tenho, meu? Que lado que Eu é? acho que esse aqui Esse é- aqui. Bom, então- Mas o dele é muito grande, Não, cara. É muito grande. Paraguai, né? Quando Com ficar defeito. quando eu Você ficar mais velho, eu tô com acha? dilema. Não, é Se legal eu fizer isso. botox, ferrou, né? E já teve que já tem Não uma ruga pode. aí, né? Então, mas se eu fizer botox, o que acontece? Não é. Eu sem Nossa, cola. não. Vai sumir tudo, né? Aí tira o Fala, furinho. pergunte. Não, mas a filho. pergunta é assim, então Esqueceu, eu sabia. Tá vendo como que é o cérebro? Tá vendo como é que Tá é o vendo? cérebro? Pra não Não, vamos falar lá. que eu tô mentindo. Ah, que da hora. Lembrei. Isso aqui é incrível, gente. Ó, você tem vontade de fazer um podcast, gravar qualquer coisa grave, cara, é divertidíssimo. Ou vem aqui, né? Ou vem aqui, ou ou vem vem aqui aqui conversar com nós. Tem- Ou Lembrou? vai no salão do André. Fala, André. Ou vai no salão lá Inventa bater outra um papo. coisa, fala. Inventa outra pergunta. Inventa outra coisa. Não, Judiação. lembrei da pergunta. Acho que eu lembrei. Não, a pergunta é assim, você tava falando de produtividade, né? Tava dando o exemplo do lápis, né? De coisas que são prioridades. Existe o contrário, por exemplo, a pessoa que fala assim, ai... Não sou eu não, tá? Não tô admitindo que sou eu Meu não. amigo. Mas, meu amigo. Eu tenho um amigo que assim, ai... Eu vou jogar videogame, mas... Que perda de tempo, né, meu? Tem um monte de coisa pra fazer, cara. Aí você fala, não, vai lá, joga seu videogame. É inútil, mas é prioridade pra você. André, cara, que ter muito... tempo pra tem tudo, né, tem cara? tanta coisa que se vocês não perguntarem... Então, cara, eu quero agradecer muito por você ter Questionado isso. trazido esse assunto à tona. Porque quando a gente fala em prioridade, primeiro que as pessoas acham que prioridade, desculpa, em produtividade, quando a gente fala em produtividade, muitas vezes as pessoas podem achar que a gente vive numa caixinha engessada e que a gente só trabalha. Só trabalho. Tem a minha lista de coisas só envolve o trabalho. Exato. Primeira coisa é que
a gente não é só produtivo trabalhando do trabalho das 8 às 5. Jogar videogame também é produtividade. Inclusive, a gente começa, pra você ter uma ideia, falando no começo do treinamento. Será que passar o meu final de semana assistindo Netflix? Eu só jogo essa pergunta. É produtivo ou improdutivo? E daí tem as diversas questões ali. E daí assim, depende, cara. Eu acho que é super produtivo. Mas também pode ter coisas que eu preciso fazer que naquele final de semana eu não vou conseguir assistir a meu Netflix. Eu quero acordar sábado 10 horas da manhã. Não vou acordar às 7 horas da manhã pra ser produtivo. Eu tô sendo produtivo porque eu tive uma semana difícil. Então, cara, pelo amor de Jesus Cristo, produtividade é justamente isso. Você conseguir ter o seu momento de lazer e com tranquilidade. E não se chibatando. Ai, eu estou jogando videogame. Porra, mas você tem que jogar o videogame direito. E vai fazer outra entendeu? coisa depois, né? E por que a gente não vive numa caixinha? Isso eu acho, assim, uma das coisas mais fantásticas. Porque quando a gente é organizado, isso, na verdade, te dá a possibilidade de sair da caixinha. Porque você tem tudo organizado. Então, pra mim, é muito tranquilo eu saber qual é a minha prioridade hoje. E, tipo, se eu quiser, por exemplo, falar assim... E se eu quiser... Vou dar um exemplo bem pífio aqui. Mas e se eu quiser hoje dar uma volta no shopping? Eu sou organizado o suficiente pra saber se isso cabe. E se couber, ótimo. Eu estou sendo super eu estou trabalhando da melhor forma e amanhã eu vou fazer as outras coisas. Tá entendendo? Sim, Então, claro. prioridade não tem relação com ser workaholic e trabalhar de segunda a sexta até... Inclusive, a gente Domingo, fala, às vezes, gente, né, ó... Tem empresário que fala, né? Esteve aqui, né? Antes que eu discuti com ele, né? Eu não tenho como tirar férias. Não, cara. Você precisa Então, tirar férias. O seu cérebro precisa também relaxar. Entendeu? Não é só produção, não é isso? Entendeu? Trabalhar. Às vezes eu trabalho até mais tarde. Mas, pô, você jura que você trabalha todo dia, das 7 da manhã até as 10 da Ora, noite? você vai Você ficar quer falar pra mim que isso é produtividade? Assim, não é o que eu acredito, tá? Não é o que eu ensino.